porque outro assunto, pessoal, que segue dando o que falar é o projeto de lei que combate o crime organizado. Isso que está criando uma tensão imensa entre o Planalto e a Câmara dos Deputados. Vou acionar aqui Mano Ferreira para trazer o abre-alas. David, Aninha também depois. Vamos lá. Marinho, você sabe que Hugo Mota sempre fica no morde e assopra, né? Tenta agradar um lado, depois o outro. Veja esse caso. Para agradar o governo, ele colocou como prioridade o projeto de lei antifacção, que foi tão propagado, né, como uma prioridade do governo Lula no combate ao crime. Aí o que ele fez? Resolveu colocar na relatoria o secretário de Segurança Pública de São Paulo, agora licenciado, deputado federal, Guilherme Derrite. O que, na prática, enfureceu boa parte da bancada de liderança do governo no Congresso, porque pode ser uma grande vitória da oposição. Há um grande debate sobre qual vai ser o texto final desse projeto. E o Derrite deseja aumentar, não apenas aumentar as penas, mas também igualar a forma de tratamento jurídico do crime organizado e das facções que controlam o território do terrorismo. Isso é que o governo não aceita. O secretário Mário Sarrubo já fez críticas duras a essa ideia de equiparação entre facções criminosas e terrorismo, mas o Derrite será o relator. Vamos ver qual vai ser o desfecho no Congresso. Mas hoje de manhã, né, o secretário participou do Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan News. Ele fez diversos esclarecimentos e o pessoal até fez perguntas pertinentes em relação à implementação do projeto. Como, por exemplo, o que muda de fato se tratarmos os terroristas, os faccionados, na verdade, quem faz parte do crime organizado, como terrorista? Por exemplo, o novo cangaço que atua. A gente viu um episódio acontecendo em Araçatuba, onde pessoas que ali passavam foram utilizadas como cordão humano e dessa maneira houve um terrorismo. Então, a lei quer tratar justamente quanto a isso, para que a punição seja mais efetiva, para que se aumente as penas e principalmente para que esses criminosos, eles quando vão para o sistema prisional, para que possam responder em penitenciárias federais. Excelente. Inclusive, vamos, a título de contextualização aqui, em nome da precisão, vamos conferir uma fala importante da presença do secretário Derrite hoje cedo ao Jornal da Manhã. Vamos conferir. Além dessa equiparação por lesividade, como mencionei, ao terrorismo, o substitutivo traz grandes inovações. Acho que o maior problema do Brasil, eu já falei várias vezes sobre isso em várias entrevistas, é a impunidade, e essa impunidade ela é gerada pela reincidência criminal. Ou seja, o criminoso comete 1, 2, 10, 15, 20, 30 vezes crimes graves, crime como roubo, como participação em quadrilhas que explodem caixas eletrônicos. Então, uma outra inovação é incorporar todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A dentro da lei de crimes hediondos. E aí, talvez seja uma das grandes, se não a maior contribuição, é alterar a regra de regime de cumprimento de pena para todos esses crimes e todos os crimes previstos na lei de crimes hediondos, com um mínimo de cumprimento de 70% da pena. Aí sim, que hoje é 40%. Então, ao invés de cumprir 40% quem comete crime hediondo, está aumentando para 70%. Agora, se esse indivíduo for líder de organização criminosa, se ele for reincidente, se gerar a morte, por exemplo, em uma dessas ações, ele pode cumprir até 85% da pena. Mas de qual pena? Da nova pena estipulada. Nós estamos saindo aí de 12 a 30 anos da lei antiterrorismo para 20 a 40 anos. E aí eu fiz uma crítica construtiva, claro, porque está na mão do Congresso Nacional e é legítimo isso, é democrático isso, alterar a legislação que veio do governo federal, porque a lei do governo federal veio prevendo de 5 a 10 anos, a nossa é de 20 a 40 anos, ou seja, um endurecimento muito mais rígido aí e mais do que aumentar a pena, fazer com que o criminoso cumpra a pena quando pratica um crime grave dessa natureza. Aninha Beatriz, diz, gosta ou não do secretário Derrite? Claro, passível de crítica, está na arena pública, ainda mais no centro nervoso agora dessa grande disputa. É o bola da vez, é o grande tema nacional, mas ele tem uma vida inteira dedicada ao combate a essas facções e com certeza está habilitado para desempenhar bem esse papel. O que você acha?
André, bom dia. Na verdade, o secretário ele acaba esclarecendo alguns pontos sobre esse projeto que, inclusive, ontem no Jornal da Manhã a gente acabou questionando. E ele diz respeito, em especial, a essa questão do cumprimento da pena. Porque muitas vezes na nossa legislação a gente tem a pena imposta, mas por conta da lei de execução penal, os criminosos acabam não cumprindo essa pena na íntegra. Eles saem com antecedência por conta de uma série de benefícios que a lei resguarda a esses criminosos. Uma das principais dúvidas que a gente tinha a respeito dessa discussão era exatamente essa. Será que não vai haver uma harmonização dessas regras de endurecimento das penas, seja chamando de terrorista ou não, mas de alguma forma aumentando o tempo que essas pessoas têm que passar na cadeia, sem a harmonização com a lei de execução? E aí o secretário agora, ele esclarece isso, e é isso que é importante. Óbvio, a gente tem uma discussão que ela é muito mais profunda a respeito da qualidade do sistema penitenciário, porque a gente acaba não ressocializando ninguém, e acho que todos aqui concordam que eles acabam, inclusive, sendo cooptados pelo crime organizado para sair e praticar ofensas ainda mais graves. Então, acho que a própria ressocialização é quando o bandido realmente ele vai ficar preso àquilo que realmente está previsto, então 80% da pena, que seja 70% da pena, e refletindo, será que compensa o crime que eu cometi? Porque quando ele comete o crime e logo na sequência ele já consegue sair, ele vai refletir dizendo, olha, o crime compensa, porque eu fiquei pouco tempo preso, então automaticamente eu vou voltar a delinquir. Mas eu acho que tem um outro ponto aí, David, que é o seguinte, dentro da penitenciária, ele tem que ter ali o mínimo existencial, por assim dizer, o respeito aos direitos humanos, para quê? Para que ele não tenha que virar um servo de um criminoso que está num patamar acima e que de alguma forma tem benefícios dentro do sistema penitenciário. A gente tem que proibir isso, entendeu? Lembrando que o PCC... Você tá sugerindo? Na prática, o que você está sugerindo? Não, eu estou sugerindo que a gente tenha um controle ainda maior dentro das penitenciárias para que não haja esse tipo de infiltração. Para que o dono do crime, o comandante lá das organizações criminosas, não tenham acesso a benefícios. Outro dia eu vi uma notícia que eu espero que seja falsa, inclusive, que acho que era o Marcola que estava postando de Marcinho dentro da... VP. Marcinho VP postando de dentro. Gente, por que esse homem consegue acesso a um celular e fazer uma postagem? O Estado brasileiro... Ele não fez postagem. Isso que tá errado. Vamos só fazer uma correção. Tem uma ONG que administra a conta dele e ele faz as postagens com base nas informações que são repassadas. Mas, gente, é um escárnio. É um escárnio. Agora, o Estado brasileiro tem que assumir que perdeu a capacidade de administrar os presídios. A gente tem que mudar de modelo. Precisamos usar as parcerias público-privadas. Já passou da hora de privatizar os presídios. Mas Lindbergh Farias, aí da tropa de choque da situação do governo, digno com a sua retórica infanto-juvenil de cedo contra automaticamente, está aí subindo nos tamancos contra a nomeação de Guilherme Derrite. Mas, pelo visto, são favas contadas, é o que vai rolar, é quem vai estar comandando, regendo todo esse projeto antifacção, que é fundamental, pelo menos é uma parte importante, além que, claro, não é somente uma mudança legislativa que vai resolver a parada, mas é um passo na direção certa. Vamos acompanhar aqui todas as polêmicas e o desenrolar na sequência. 10 horas.